Estamos ao vivo para mais uma live transformacional. Deixa eu ver se esse fone tá com bateria. Acho que deixei sem bateria, mas faz parte. Eu tenho outro aqui. Beleza, achei ele aqui. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Se você está assistindo no gravado, coloca aqui o coraçãozinho para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Se você está assistindo no ao vivo, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui. Hoje nós vamos receber um convidado muito especial, um convidado que é parceiro nessa missão de trazer ética, trazer um trabalho íntegro para o processo de hipnoterapia. E já deixa muito coraçãozinho para receber ele aqui. Eu quero pelo menos 150 pessoas para receber nosso convidado de hoje. Pode ser? Sejam muito bem-vindos para essa live maravilhosa. Como que tá o áudio? Fala para mim aí como que tá o áudio. Tá ok o áudio? Já tô podendo chamar o convidado? Tá ok o áudio aí? Dá um ok, se o áudio estiver bom aí para vocês. Vamos junto, pessoal, para começar mais uma live todos os dias, 1 hora e 1 minuto. Aqui no Instagram, pelo menos nesses próximos 30 dias, vocês podem ter certeza. E de tempos em tempos eu sempre tô aqui com vocês. Todo dia sai conteúdo novo aqui. Essas lives também, caso você não saiba, eu deixo elas no YouTube depois. A gente sobe essas lives no YouTube para quem quiser assistir depois. Essas aqui ficam gravadas. Só o curso completo, que ele não fica gravado no YouTube. É só para quem estiver ao vivo, do dia 9 ao dia 12 de novembro agora. O convidado de hoje é o Eric Haslan, pessoal. Quem que é o Eric? Ó, já deixa coraçãozinho, vamos chegar nas 150 pessoas. Pega o aviãozinho aqui, ó, pega esse aviãozinho, tá vendo esse aviãozinho que tem aí na sua tela? Clica nele e manda para pelo menos umas 3 pessoas que precisam entender como funciona o processo de hipnose, o processo de ética dentro da hipnose, como funcionam essas questões legais também, ou entender o quanto a hipnose pode gerar transformação de vida. Clica aqui no aviãozinho, manda para umas 3 pessoas aí agora, vai, manda para umas 3 pessoas agora. Vai, manda aí. Beleza, ó. Vou mandar para 3 aqui agora. Olha os que tá com verdinho, porque esses que tá com verdinho estão ao vivo. E eles podem receber esse conteúdo no ao vivo. Então vamos lá, pessoal. Já chegamos em 165 pessoas. Eric, você tá por aí, meu amigo? O Eric, para quem não conhece ele é fundador da Sociedade Brasileira de Hipnose, que trabalha com também processos de hipnoterapia, busca trazer profissionais éticos também. É um parceiro de missão, um amigo pessoal. E hoje ele vai estar aqui falando pra gente sobre ética, sobre o processo de hipnose dentro da clínica para fazer isso de forma ética. E deixa eu achar ele aqui. Deixa eu ver se ele já chegou. Eric... Achei, ele tá aqui já, pessoal. Então, enche de coraçãozinho, ó. Vamos chegar, dá para chegar em 200 pessoas, hein, para receber o Eric. Dá para pessoas para receber o Eric aqui. Tô mandando. E, Eric, nós vamos chegar em 300 pessoas ao decorrer da live. Tenho certeza que o pessoal vai vir. E aí, tudo jóia? E aí, tudo bem? Prazer te receber aqui. Prazer te receber. Ó, e para vocês saberem, ó, eu não falei nada pro Eric sobre exatamente o que era para ele falar, então uma live bem informal. E eu vou fazer algumas perguntas aqui, Eric. Primeiro eu quero te agradecer a sua disponibilidade de estar aqui junto com esse pessoal maravilhoso que deseja entender mais sobre como funciona o processo de hipnose. O Eric é fundador da Sociedade Brasileira de Hipnose, ele também é psicólogo, ele tem muita experiência nessa área da hipnoterapia também. E já deixo um monte de coraçãozinho agora, não para mim, mas para o Eric. Já estamos em mais de 200 pessoas ao vivo. E, Eric, primeiro eu quero te perguntar, quem é o Eric Haslan? Se apresenta para o pessoal. Eu te apresentei aqui, mas eu quero ver a sua apresentação. Quem é o Eric Haslan? Bacana. Antes de tudo, é um prazer estar aqui, né, compartilhando um pouco sobre hipnose, sobre ética, sobre um pouco da nossa visão, né, de como que a gente pode compartilhar essa hipnose do bem, como que a gente pode impactar positivamente as pessoas. Fico muito feliz de ter cada vez mais movimentos em relação a isso. Como ele já disse, né, meu nome é Eric Haslan, eu sou psicólogo pela PUC Minas e trabalho com hipnose já há alguns anos e ao longo desse tempo inteiro, né, a gente teve alguns fenômenos acontecendo e
por um grande período, a gente formou vários hipnoterapeutas e a gente percebeu que esses hipnoterapeutas precisavam ter uma orientação melhor, uma orientação ética, uma orientação legal, né? E uma profissionalização dessas pessoas. Porque aconteceu o fenômeno da gente ter alunos, muitos alunos terem alunos, e pensando nisso a gente fundou, né, a Sociedade Brasileira de Hipnose para ter um código de ética do hipnoterapeuta, para ter alguma orientação para esses profissionais, que muitos deles não são graduados, né, na área da saúde, e também incentivar, né, esses profissionais a procurarem bons treinamentos, porque a partir disso, né, a gente constituiu uma filiação e que existem alguns treinamentos que são reconhecidos pela sociedade, né? E o objetivo disso, de uma forma geral mesmo, ampla, é profissionalizar em todos os quesitos, né? Mas é um super desafio, né? O Eric é esse moço que formou em psicologia, porque gostou da hipnose, estudou bastante sobre isso, fez vários cursos nacionais, internacionais, trouxe muita gente de fora para dar curso aqui no Brasil. E tem essa vontade louca, né, de popularizar a hipnose de uma forma positiva, levar para as faculdades, para os hospitais, para todos os espaços onde que ela pode contribuir. E a gente precisa, né, de vocês para isso. Gostei disso, hipnose do bem. Eu tenho um movimento, Eric, que nós fizemos aqui, chamado Movimento Transformacional, que ele não é nem só exatamente... o coração dele está na hipnose transformacional, que eu chamo, mas ele entendeu o estilo de vida, levar isso como estilo de vida, seja para quem deseja usar isso na própria vida, até porque quem já fez curso de hipnose sabe disso, o Eric sabe disso, não é... Quando você faz um treinamento como esse, você se conhece melhor, você entende melhor sobre o outro, é uma coisa que leva para a vida. Igual a minha visão, vou falar um pouquinho da minha visão, depois eu quero um pouquinho da visão do Eric. Eu acredito que igual tem cursos de inglês, você vai num lugar, todo lugar tem curso de inglês. Eu acredito que cursos nessas áreas do desenvolvimento humano, como hipnose, o que eu chamo, até para ficar claro aqui, quando trabalho hipnose clássica, geralmente tem a ver com alteração de estado, relaxamento, foco, concentração. Quando eu trabalho hipnose ericksoniana, geralmente tem a ver com sugestões indiretas, principalmente através de comunicação verbal, através de metáforas, histórias e assim por diante. E tem, por exemplo, hipnose conversacional, que usa gatilhos mentais, principalmente através da fala verbal. E o que eu vejo como hipnose, eu chamei de hipnose transformacional, porque para mim, eu não preciso levar ninguém para o estado de hipnose. Eu gosto de acreditar que nós estamos vivendo um estado de hipnose nesse momento e não tem dessa de que eu vou necessariamente preciso levar a pessoa para um estado. Ela está hipnotizada por tudo que ela ouviu da mãe, do pai, dos avós. Até um exemplo, o Eric ele não escolheu usar barba como ele pensa que escolheu. Eu não escolhi ter o cabelo assim como eu penso que escolhi. Eu não escolhi estar usando essa camiseta azul como eu penso que escolhi. E aí que entra os princípios da hipnose transformacional, mais voltado para o estilo de vida. Mas, de qualquer forma, tudo tem a ver com pontos que eu acredito que é usar a hipnose para o bem. E por que eu estou falando isso? Porque independente do estilo de hipnose ou metodologia, o princípio é usar isso de forma íntegra, usar isso de forma ética, buscar levar o bem para si e para os outros. Por isso o movimento transformacional nasceu. Por isso eu estou aqui com o Eric, que também tem a Sociedade Brasileira de Hipnose, que é um trabalho maravilhoso, que eu também recomendo vocês, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Eric. E eu estou falando sobre isso porque tem gente que comentou aqui abaixo. Nossa, eu sou psicólogo e na faculdade me falaram que isso era antiético ou coisa do tipo. Teve comentário aqui agora, que eu acabei de ler. E eu também sou formado em psicologia, o Eric também. O que eu acredito? Igual tem escola de inglês para todo lado, vai chegar um momento que vão ter escolas, seja de hipnose ou na área do desenvolvimento humano, ou o que for, cada vez mais, porque isso faz bem para o ser humano. E não é uma concorrência necessariamente com o psicólogo. Ou eu acredito que você, na minha visão, você não precisa nem necessariamente pensar em fazer um treinamento nessa área porque eu quero ser hipnoterapeuta necessariamente. Se você quer trabalhar com terapia, é quase que essencial, na minha visão, a pessoa fazer. Mas
eu acredito que é uma coisa que todo ser humano pode se beneficiar. E eu queria saber um pouquinho da sua visão sobre isso, Eric. O que você tem para falar? Eu até compartilho bastante dessa visão. Eu também, no meu próprio estilo de vida, né, minha vida inteira mudou depois que eu conheci como funciona a hipnose, como que essas coisas acontecem no dia a dia naturalmente, e perceber isso acontecendo e poder interagir com isso conscientemente faz toda a diferença no nosso percurso para alcançar os nossos objetivos, na nossa profissão. Tem gente que fica pensando mesmo, né, que hipnose só serve para o terapeuta, para trabalhar na clínica, mas realmente não. Hipnose serve para o vendedor, para o jornalista, para qualquer pessoa que trabalha com comunicação. Porque a hipnose nada mais é que você usar, né, da sua comunicação de uma forma mais assertiva para conseguir fazer com que as pessoas entendam a realidade que você quer passar, assim, de uma forma bem genérica, bem filosófica. Mas a gente vê, né, a hipnose acontecendo desde uma mãe. A nossa mãe, quando a gente machuca o dedo e ela fala, vou dar um beijinho para sarar, desde sei lá, aí a gente pega em crenças, né, mas de diversas religiões ao longo da história da humanidade, do xamanismo, para falar que o xamã, Opa! ele foi o primeiro terapeuta. Pera aí, deu só uma pausinha. Depois que você falou do xamanismo, aí deu uma travadinha aqui pra mim. Tá. Mas voltou. Isso que eu tô falando, que para vocês terem uma ideia, o xamã, ele foi o primeiro terapeuta que a humanidade teve. Porque ele usava das crenças pessoais da população na época para provocar a cura, provocar a melhora, o maior bem-estar das pessoas. E é um absurdo a gente ter essas ferramentas hoje, ter levado cada vez mais para a ciência, desenvolver cada vez mais essas técnicas, deixar elas cada vez mais fortes e potentes, né? E não usar isso no dia a dia. Eu, recentemente, por exemplo, eu atendi uma pessoa que ela estava com síndrome do pânico e se dopando com medicamento por conta da síndrome do pânico. E só na parte inicial, sem fazer hipnose com ela nem nada, pelo WhatsApp eu estava explicando como que a hipnose funciona, como que a mente dela funciona, como o problema funciona, como que ela faz para controlar. Antes dela ter feito a sessão, antes dela ter pagado para fazer, ela já estava conseguindo controlar as crises de pânico sem tomar medicamento. Por quê? Porque ela aprendeu um pouquinho como que a mente dela funciona, como que o problema funciona e como que ela pode funcionar de forma melhor. E isso deveria ser ensinado, sei lá, na escolinha, quando a gente entra, porque isso a gente chama de inteligência emocional, né? Então, todas essas coisas poderiam ser muito mais disponíveis, né? Mas trabalhar com hipnose hoje, formar hipnoterapeutas e trazer pessoas para estudar hipnose para complementar o seu estilo de vida, eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento para conseguir disseminar essa cultura, né, de saúde emocional. Muito bem falado, Eric. Teve uma pessoa que perguntou aqui, por que você acha que, então, hipnose não é tão ensinado na faculdade ou é ensinado de uma forma muito simplista? A gente tem muitos desafios em relação à hipnose mesmo. Primeiro, o grande preconceito, né, por conta das lendas que a gente criou, dos filmes e de vários seres que usavam a hipnose para controlar a mente das pessoas. E isso acaba ficando nesse inconsciente coletivo, né, no senso comum. As pessoas acham que hipnose ou é ficção ou é uma coisa muito ruim. Tem poucas pessoas que no senso comum que acham que a hipnose é uma coisa boa. A não ser as pessoas que ficaram sabendo de alguém que foi atendido de pessoa que melhorou, viu um programa da televisão, leu uma matéria, viu um vídeo do Romani, sei lá, né? Mas as pessoas geralmente no senso comum acham que ou é ficção ou é uma coisa ruim. Na faculdade, para vocês terem ideia, eu formei em psicologia, eu não tive coragem de fazer o meu TCC em hipnose. E era a minha primeira opção. Por que eu não tive coragem? Porque
ao meu ver, tinham pouquíssimos professores que iriam me apoiar com isso. E eu achei difícil demais. Falei assim, pelo menos agora. Hoje eu arrependo muito. Eu queria ter lutado mais por isso, né? Mas eu acabei não defendendo, porque os professores falavam, Freud largou, não presta. Isso é uma coisa muito antiga, e etc. E hoje eu tenho um argumento para isso, né? Hoje eu pergunto para essa mesma pessoa que fala, Freud largou, não presta, mas Freud também largou a medicina e nem por isso ela não presta, né? Ela continuou se desenvolvendo. E você também não ia ter coragem de tratar uma infecção com a medicina de 100 anos atrás. A hipnose, assim como a medicina, se desenvolveu também, né? Eu gosto muito dessa resposta. Muito boa. Tem uma pessoa que perguntou aqui nos comentários, eu tenho as minhas respostas, toda live, até para entender, quem acompanha, vê que eu respondo muitas vezes respostas que eu já respondi. Eu já respondi essa mesma pergunta em lives anteriores, mas eu quero saber a sua visão. A diferença de hipnose e terapia de vidas passadas. Uma pessoa perguntou aqui. Hipnose, é bom vocês entenderem que hipnose não é nenhum tipo de terapia. Hipnose é uma ferramenta, é como se fosse um martelo. Existe uma profissão que chama martelo, né? É difícil, né? Hoje a gente convencionou chamar assim, a gente usa porque pegou. Mas a diferença de hipnose, de terapia, de uma forma geral, é isso, de terapia. Né? Terapia é você utilizar as bases teóricas, a visão de mundo, visão de homem, e associar com alguma ferramenta, que pode ser a hipnose, para fazer terapia. A hipnose é só uma ferramenta. E muitas pessoas até chegam para mim também, quando buscam terapia, olha, eu quero fazer hipnose, mas eu não acredito em terapia de vidas passadas, isso não serve para mim. Mas terapia de vidas passadas nada mais é do que uma forma de você utilizar a hipnose. E isso não quer dizer que você está misturando com crença. Por quê? Hoje em dia a gente fala que não importa se o sujeito teve uma vida passada ou não, se o sujeito... se isso existe ou não existe, isso não é importante para a terapia. É importante a realidade do sujeito, né? Eu falo nas sessões, olha, o seu cérebro ele não diferencia real do imaginado. Então imagina só, você teve um pesadelo e seu cérebro armazenou a experiência, aquela emoção daquele pesadelo como uma experiência vivida, e você tem um trauma a partir de um pesadelo, ou de um filme, ou de um livro, ou de uma história que você ouviu, porque você se coloca naquela situação, né? E quando a gente trata em hipnose, já aconteceu de um médico, foi muito interessante, que ele chegou falando isso. Era um médico, era neurocirurgião, foi fazer hipnose comigo. E ele falou assim, olha, eu quero fazer hipnose, mas essas coisas de vida passada eu não acredito, não gosto, não acho que isso é interessante. E quando eu dei essa explicação, né, que não importa se é verdade ou mentira, a gente precisa tratar o que está ali na mente da pessoa, o que ela interpreta como um trauma, aquela emoção que está armazenada e que ela não tem significado ainda e está trazendo problema para ela. E quando a gente foi fazer hipnose, né, em algum momento ele falou que ele tinha outro nome com outra idade. Eu entendi que era uma vida passada, né, que ele estava revivificando naquela hipnose. E a gente resolveu os problemas e etc. durante a regressão, porque ele acreditava que era a regressão que ia resolver o problema dele. A gente usa o que o cliente acredita. E depois que a sessão acabou, eu não comentei sobre o assunto. Não falei com ele, viu, tinha uma vida passada, você não queria, você não acredita? Tipo, claro que não. A gente tem que tratar o que o sujeito traz. Né? Primeiro ele trouxe que não acredita. Eu compartilhei da visão dele. Falei assim, eu também não acredito, mas não é importante acreditar. É importante tratar o que vier. E no final também eu não critiquei porque veio. E sabe o que é interessante, Eric? Que a simples expectativa dele em relação a será que existe uma vida passada pode ter contribuído para que ele trouxesse isso para o processo terapêutico. Exatamente. Então, olha que importante isso que o Eric está falando. Isso, independente de terapia de vidas passadas ou regressão,
eu vou usar as crenças da própria pessoa. Se você é cristão, eu vou usar alguma coisa do cristianismo a seu favor no processo terapêutico. Se você não é cristão, não vou falar de nada cristianismo. O meu objetivo não é te doutrinar a acreditar no que eu acredito. O objetivo é potencializar o que tem dentro de você a seu favor. E o processo com a hipnoterapia serve para, eu digo que é usar a sua essência a seu favor. Usar o que você já tem ali, até uns mitos muito loucos que as pessoas às vezes acreditam. Eu recebi esse comentário aqui hoje também, logo antes da live eu estava lendo ele. Uma pessoa falou, então eu vou fazer hipnose para aprender inglês, como se eu aprendesse inglês do nada. Eu não estudo inglês e vou lá e vou fazer hipnose, vou aprender inglês magicamente. E o que você tem para dizer sobre isso? Não, a hipnose realmente ela não é mágica, ela não é... não é solução para tudo, não é mágica, e ela não é possível você aprender alguma coisa que você não tem informações sobre, né? Ela pode o quê? Te destravar, talvez, né? Tipo assim, por exemplo, hoje em dia todos nós somos imersos em palavras em inglês o tempo inteiro e tem pessoas que até estudam, tentam falar e não conseguem, mas por alguma trava. Porque o tempo inteiro a pessoa fala assim, eu não falo inglês. Tá, mas onde você estava no final de semana? No shopping. O que você comeu lá? Um hambúrguer e um milkshake. O tempo inteiro a gente fala palavras em inglês e tem inglês o tempo inteiro. A gente ouve música, a gente vê filme legendado. Então a gente tem algumas informações em inglês armazenadas. Então existem pessoas que têm esse repertório, conseguem entender, mas não conseguem falar, por exemplo. E num processo muito parecido com quem gagueja, com a hipnose a gente consegue destravar essa facilidade, né, de falar. A parte emocional do processo. A parte emocional, exatamente. A parte emocional. Mas com a hipnose a gente não consegue criar informação do nada, não. Né? Ninguém vai ficar um especialista em piano, tipo... um super artista da vida aí em piano fazendo hipnose. Talvez ele pode te tornar um profissional mediano, te dando motivação para estudar aquela coisa. Mas não vai criar do nada. E outra, até quem tem talento, eu vou dar um exemplo. Um dos meus alunos, ele trabalha com atletas de performance. E ele ajudou o atleta de natação a ganhar o ouro no Sul-Americano, bater o recorde sul-americano de natação na prova dele. E o que é interessante? Esse cara que bateu o recorde sul-americano, ele passou por um processo de hipnose para performance. Só que aquele cara teve que treinar pra caramba. Não foi mágica que ele chegou e foi lá. Um exemplo, eu posso fazer qualquer processo de hipnose que eu não vou chegar magicamente e ganhar o Sul-Americano de natação. Pois é. Isso tem que ter clareza para as pessoas. Só que olha que interessante, uma coisa que estava acontecendo. Esse mesmo cara que ganhou o Sul-Americano de natação, tinha dias que ele performava bem, tinha dias que não. O que foi o processo? E eu ajudei esse colega meu, através de áudios que eu fui mandando e orientando o que ele deveria fazer. Foi basicamente, eu vou resgatar as memórias daqueles dias onde ele performou melhor e começar a trabalhar ele quebrando o próprio recorde. E quando ele trabalhou isso tantas vezes que ele começou a se programar, no dia da prova ele tinha âncoras estabelecidas e isso aconteceu. Só que ele já estava preparado para aquilo acontecer. Então é importante entender que não é, eu vou escolher hipnose ou eu vou fazer o treinamento ou eu vou vou precisar de medicamento, eu vou no psiquiatra, ou no hipnólogo ou no psicólogo. Gente, é trabalhar junto, não precisa ser um contra o outro. E o que você acredita, até sobre essas questões também? Fala um pouquinho, antes de falar sobre a sua opinião, como que funciona para uma pessoa, você falou sobre trabalhar como hipnoterapeuta, como funciona para uma pessoa ser hipnoterapeuta? Hoje a gente não tem nenhuma regulamentação específica para a profissão hipnoterapeuta. Então, tudo aquilo que não é proibido é permitido, né, pela lei. Então, qualquer pessoa pode ser um hipnoterapeuta tendo, né, uma formação reconhecida para tal. Mas isso não permite você entrar nas outras profissões.
Por exemplo, se você é um hipnoterapeuta e tem alguém com um dente doendo, você não é permitido arrancar o dente dessa pessoa. Porque arrancar dente é a profissão do dentista. Assim como você pode ajudar em um trabalho em conjunto com o dentista para ajudar essa pessoa a tirar a dor, né, ou diminuir o medo do dentista, ou qualquer que seja a barreira emocional naquele momento, para realizar esse trabalho. Os transtornos psicológicos também são problemas que podem ser tratados por psicólogos e por psiquiatras, mas que não impede de ter um trabalho coadjuvante com o hipnoterapeuta. Mas o que não pode é o hipnoterapeuta, sem essas outras graduações, ter a prepotência achando que ele consegue resolver tudo sozinho. Né? Porque a gente nunca sabe o sujeito. Ele pode até ser que ele resolve, mas a gente nunca sabe o sujeito que está ali na nossa frente. É muito bom a gente ter um trabalho coadjuvante. Para vocês terem ideia, eu sou psicólogo, mas eu não costumo atender como psicoterapia, né? Sessão semanal e acompanhamento por longo prazo com o paciente. E eu exijo que todos os meus pacientes façam psicoterapia. Né? Mesmo eu sendo psicólogo, eu poderia tratar esses problemas, mas como eu não me proponho a fazer isso, né, nesse longo prazo, nessa psicoeducação a longo prazo, eu exijo que todos os meus pacientes façam um trabalho de psicoterapia, ou, dependendo do caso, né, com um acompanhamento com a psiquiatria. E outra coisa importante que eu sempre faço, que é um pouquinho fora, mas é um pouquinho dentro desse assunto, eu sempre me relaciono com esses profissionais que estão atendendo esse meu paciente. Então, por exemplo, eu ligo para o psiquiatra, pergunto para ele o que ele acha dessa ideia de ajudar essa pessoa com hipnose. Eu converso com o psicólogo, pergunto o que ele acha, porque a gente também não tem que... É a mesma coisa de um marceneiro, né? Imagina que alguém começou a fazer uma cadeira, aí vai trocar de marceneiro, você vai continuar fazendo aquela cadeira sem saber qual era o projeto inicial, sem saber qual era o objetivo. Não faz sentido. Mesmo o psiquiatra, é importante você saber qual que é o planejamento dele, quais são os medicamentos que ele está tomando e por que ele está tomando esses medicamentos, porque em alguns casos a hipnose, inclusive, não é recomendada. Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela estava tomando um medicamento para esquizofrenia. E não é recomendado tratar com hipnose as pessoas com esquizofrenia. Pode ser num acompanhamento a longo prazo, né? Mas em questões muito pontuais. E eu liguei para o psiquiatra e ele me contou que, na verdade, ela estava tomando aquele medicamento para outra coisa. Apesar dele também servir para esquizofrenia, ela tinha outra característica. Aí eu topei fazer o atendimento com ela, mas é importante ter essa investigação. Né? Por quê? Porque saber do medicamento, se ela pode ou não tomar, se ela pode ou não fazer hipnose em conjunto com aquele medicamento, com aquele problema psiquiátrico que ela tem, não é meu dever. Né? Ela é paciente psiquiátrico daquele fulano, então eu tenho que conversar com ele e perguntar para ele o que ele acha dessa ideia dela, de ajudar ela com hipnose. Isso é muito bom isso que você falou. Tem até pessoas que perguntaram aqui se dá para outras questões. Pode ajudar para mim lidar com o mercado financeiro, pode me ajudar a lidar com a ansiedade, pode me ajudar a lidar com os meus medos. Tem pessoas que perguntaram aqui, toque ou por aí por diante. A hipnose vai trabalhar o emocional. Então, se eu vou lidar com o mercado financeiro e eu tenho maior controle emocional, eu consigo lidar melhor com as minhas decisões. A mesma coisa, se eu estou desenvolvendo uma ansiedade e eu consigo me conhecer melhor, como eu funciono e assim por diante, faço o processo de ressignificação, começo a trazer clareza, isso vai ajudar no processo, de qualquer que seja a questão emocional. E agora, o que o Eric falou, vou dar um exemplo. Uma pessoa que está com esquizofrenia. É até um risco para o terapeuta se ele não tem experiência para lidar com esquizofrenia. Totalmente. Porque a pessoa pode surtar e ali não é nem necessariamente que vai trazer algum prejuízo fazer o processo com você. Mas é um processo que essa pessoa precisa de um acompanhamento prolongado e sem um acompanhamento multidisciplinar não é o trabalho ideal em alguns casos, como por exemplo esquizofrenia.
Só que para tudo que envolve o emocional, eu vou trazer benefícios. E até mesmo, vamos supor que se essa pessoa tivesse com esquizofrenia e tivesse um acompanhamento multidisciplinar e, dependendo, não fosse algo grave, que tivesse com surtos ali, eu poderia trazer algum benefício, só que é importante ter a clareza que eu não vou resolver tudo magicamente e que sim, é possível trazer grandes melhores. É possível, como o Eric disse, ó, eu ajudei uma moça por WhatsApp a melhorar na questão da síndrome do pânico ou os ataques de pânico que estava tendo. Então, traz vários benefícios. E diferente do que muita gente pensa, é um processo que tem muito mais a ver com ganhar o controle do que perder o controle. Eric, quando eu faço publicação, aparece de tempo em tempo, aparecem umas mensagens malucas, né? Aparece mensagem tipo assim, duvido você me hipnotizar para fazer tal coisa. Cara, o processo não funciona assim, é um processo muito mais ativo. É um processo de ajudar o outro a ganhar o controle. E isso que o Eric falou também sobre a regulamentação, por isso que é importante olhar pessoas sérias, pessoas que estão trabalhando isso de forma íntegra, quando você vai fazer uma formação, quando você vai se especializar. Por exemplo, o que eu fiz? Eu trabalho e eu já fiz ministrando como instrutor, Nossa, eu já perdi as contas de quantos cursos que eu ministrei. No último ano de 2019, nós chegamos a quase 30 cursos de formação. Em 2019, o pessoal que está acompanhando tem uma ideia. Então, isso deu uma certa experiência para poder ministrar treinamentos. E o que eu percebi? A maior parte dos cursos de hipnose do Brasil, às vezes era curso... Já vi curso de 4 horas, que era um workshop presencial e beleza. Curso de 1 dia, curso de 2 dias, a maior parte. E outra... Dá para fazer porque é simples de entender. E se você trabalha isso de forma ética, a pessoa entende como funciona. Não é? Ela entende que ela não vai ganhar o controle de ninguém. É a mesma coisa que fazer um curso de teoria cognitivo-comportamental, por exemplo, para ficar mais claro. Ninguém vai sair controlando a cabeça das outras pessoas porque fez um curso de teoria cognitivo-comportamental. Da mesma forma, se a pessoa faz um curso na área de hipnose para essa área do desenvolvimento humano. Mas se eu quero trabalhar como hipnoterapeuta, você vai ver que você não vai fazer um curso. Não porque você sai despreparado quando você faz um curso, mas porque isso é estilo de vida. A mesma lógica, o Eric falando ali. O Eric pegou, ele fez faculdade de psicologia, ele fez um curso de hipnose, fez outro. Eu já encontrei com o Eric em vários cursos de hipnose. Então, é entender que isso é para o estilo de vida. Por exemplo, eu vou oferecer um curso agora, que vai acontecer do dia 9 ao dia 12. É um curso que vai acontecer, ele vai ter 5 dias. É um curso que eu sei que eu vou entregar mais do que da maioria dos cursos pagos que eu já vi. Só que eu quero que as pessoas que pretendem continuar nessa evolução tenham acompanhamento. O que eu fiz? Por isso, eu vim com o movimento transformacional. Por isso, eu também falo do trabalho do Eric aqui da Sociedade Brasileira de Hipnose, porque eu acredito nesse estilo de vida. Eu não acredito na ideia só, cara, eu fiz uma coisa, eu nunca mais vou precisar estudar na minha vida, então você está maluco. Não é porque alguém te entregou algo pela metade, mas porque se você quer usar isso para sua vida, você tem que usar isso como estilo de vida. Um exemplo, Eric, você já comprou algum livro de desenvolvimento humano? Quem aqui, nos comentários? Quem já comprou algum livro de desenvolvimento humano? Fala eu. Algum livro de autoconhecimento, desenvolvimento humano, qualquer coisa assim nessa área. Ou que tem a ver com melhorar a sua mentalidade, alguma coisa do tipo. Digita eu aí, quem já? Quem já comprou algum curso nessa área, digita eu nos comentários. Digita aqui nos comentários. Eu já. Quem já comprou curso na área do desenvolvimento humano? Ó, um livro. Livro na área de desenvolvimento humano. Uma galera tá falando eu aqui. Agora, o livro que você comprou dessa área de desenvolvimento humano, você nunca mais ia precisar comprar outro livro de desenvolvimento humano na vida? É óbvio que você vai comprar outros. Isso é normal. Sim. Então, eu tô dando esse exemplo aqui para as pessoas caírem ficha de como funciona e por que os cursos de hipnose também funcionam tão bem. Mas é importante saber que você até continua consumindo esse conteúdo, não é porque o que você já consumiu não foi bom o bastante, mas é porque te abre os olhos para um universo tão grandioso de possibilidades e de potencialidades, né? Que você vai querer aprender mais sobre isso. E é impossível você conseguir aprender tudo em um livro só,
ou em só 50 cursos. Né? Sempre vai ter coisas para vocês aprenderem, com certeza. E a hipnose, nesse caso, ela funciona como um óculos novo que você usa. Imagina que você coloca um óculos novo e você consegue ver o mundo inteiro de outra forma agora. Ao mesmo tempo que isso pode te dar uma qualidade de vida muito maior do que a que você tinha, também te dá uma responsabilidade muito maior do que a que você tinha. Porque agora você se percebe como autor, né, dos seus problemas, dos problemas das pessoas, talvez. Você consegue perceber as coisas positivas e negativas, as hipnoses do dia a dia acontecendo, né? E você tem que se responsabilizar por isso. Responsabilizar na sua vida e das pessoas ao seu redor. Né? O Romani e eu, dessa forma, nos responsabilizamos querendo ensinar para cada vez mais pessoas poder usar essa mesma lente que a gente vê o mundo. E que é muito libertadora. É uma forma muito libertadora de ver o mundo. Olha que legal isso que o Eric falou. Então, até por esse motivo, até para o pessoal entender aqui, tem o curso completo de hipnose, eu vou entregar ele. Agora, Romani, você é maluco? Eu tenho certeza que quem entendeu o valor que viu dentro daquele treinamento quer continuar em evolução permanente. E aí, o que acontece? Eu desenvolvi a comunidade que se chama Movimento Transformacional, onde tem atualizações mensais e onde eu estou lá por um ano junto com a pessoa e o grupo se ajuda. Essa ideia, até uma coisa interessante. Eu trabalhava muito com cursos presenciais. Muito com cursos presenciais. E sabe o que eu descobri? A experiência do online é tão boa ou melhor do que... Porque a pessoa tem como tirar as dúvidas depois, ver e rever quantas vezes quiser. Eu tô com acompanhamento, né? Acompanhamento. Eu tô querendo tirar uma dúvida, vamos fazer uma live sobre aquele tema, vamos fazer isso aqui. Então é uma evolução constante, ao invés de ser só pontual. E eu tô gostando muito disso. Por que eu tô focando a minha energia agora muito no movimento transformacional? Não é só porque, caramba, o coronavírus, a quarentena aconteceu, ótimo. Mas poderia ser, se eu não estivesse vendo os resultados tão positivos, eu não estaria fazendo. Eu estou vendo os resultados positivos para o outro, mais do que para mim. Eu estou vendo como os alunos têm um suporte, uma fundamentação, onde eles podem tirar dúvidas, e eu estou amando esse processo. E, pessoal, para vocês entenderem isso que eu estou falando aqui, por que eu vou trazer, porque eu chamo o Eric para a gente fazer uma live junto. O Eric, ele é fundador da Sociedade Brasileira de Hipnose. Eu poderia falar, não, o Eric é meu concorrente, eu não vou querer fazer live com ele, não. E eu acredito que na área do desenvolvimento humano, não é concorrência, é parceiro de missão. Eu chamo assim. Eu chamo parceiro de missão porque verdadeiramente eu vejo, cara, se a maré sobe, começa a subir para todo mundo. Quando o Eric começa a desmistificar pontos de hipnose, trazer clareza para as pessoas sobre como funciona, isso faz vocês gostarem dele, faz vocês gostarem de mim, que eu também trabalho com isso. Quando eu faço, vou dar um exemplo, esse movimento transformacional, esse curso, você pode ter certeza que isso aquece o mercado para o Eric e vice-versa. A maré sobe para todo mundo, pessoal. Com certeza. Quando tem os dois fazendo um bom trabalho, né, é bom para todo mundo. E é importante a gente perceber que não só para a gente, mas a gente também cresce como professor, como mestre, com os nossos alunos aprendendo, crescendo e aplicando na vida. Né? Uhum. Os seus alunos podendo propagar isso também. E é como se fosse uma piscina parada. Né? Quanto mais gente balançando a mão, mais onda vai ter, e a onda é boa para todo mundo. Tem uma pessoa perguntando aqui, isso que o Eric falou é maravilhoso. Tem pessoas fazendo perguntas aqui, o sol brilha para todos. A gente perguntou sobre se vai ter blusa no site hoje. Eu estou usando umas camisetas aqui, ó. Nós criamos um mundo melhor todos os dias. Que massa. Lá no site agora, se você entrar, por enquanto está na parte de cursos. Se você clicar em cursos, produtos, já dá para você adquirir camisetas como essa daqui, quem quiser. Já tá lá, tá ainda colocando as fotos, mas já tá lá, só para vocês saberem. O povo me pediu tanto, eu tive que fazer uma lojinha aqui. Eu já tô com um problema que eu não sei se eu vou ter estoque para Massa demais. Para todo mundo. Eu coloquei umas coisas que eu acredito
E, Eric... Isso é legal. Isso que é vestir a camisa, né? Se você quer mudar o mundo, tem que vestir a camisa, pô. Eu acredito muito nisso. E, Eric, uma coisa. Quais que você acredita que são... Para quem que a hipnose pode ajudar? A hipnoterapia, o processo de usar... Porque quando fala hipnose, fica uma ferramenta, né, muito geral, mas entender desse processo voltado para a transformação de vida, como que você acredita que isso pode ajudar um ser humano? Quais os tratamentos que isso pode beneficiar? O que você pode falar sobre isso? Gente, essa resposta daria uns 4 dias de falando sobre, mas pegando por alto, assim, pegando um pouco da missão da SBH também, da Sociedade Brasileira de Hipnose, um dos nossos grandes desafios é levar a hipnose para os espaços acadêmicos, de saúde, porque a gente acredita que se a gente consegue entrar na faculdade, ter confiança e fazer com que os profissionais aprendam sobre o tema, eles vão ser bons multiplicadores e vão levar para outros espaços e cada vez vai ser mais aceito e a gente vai conseguir impactar melhor, né, a vida das pessoas. Mas imagine só você pensando agora no contexto de uma gestante. A gestante, ela num contexto normal, né, ela não sabe controlar as próprias emoções, ela está com uma expectativa ruim em relação à gravidez dela, porque ela não sabe o que esperar, ela nunca teve filhos. Ela ouve de todas as mulheres que é a pior dor do mundo, ou seja, já sofre uma hipnose negativa, né, já está com a expectativa da maior dor que ela já vai receber na vida. Ela fica cada vez mais tensa, ela fica pedindo anestesia, a anestesia atrapalha o parto natural dela, ela fica suplicando o médico por uma cesariana e ela entra tanto em pânico que acaba fazendo uma cesariana. O tempo de recuperação dela vai ser mais longo, pode acontecer de ter prejuízos para o neném, deixa ela vulnerável a infecções internas, pegando só no contexto da gestante. Se ela tivesse ferramentas, ou se as enfermeiras, ou se o médico, ou se quem estiver acompanhando ela, tivesse ferramentas de controle emocional, de hipnose, para ajudar ela a ficar menos ansiosa, dar informação para ela como que funciona, ajudar ela a controlar a dor, ensinar ela a ficar mais paciente com o processo natural do trabalho de parto dela, ela conseguiria ter muito mais sucesso nesse parto normal, o tempo de recuperação dela ia ser menor, o neném vai nascer mais saudável, com menos traumas, né? Ele, se nasce de parto natural, ele tem mais facilidade de respirar depois, o corpo dele está muito mais ativado, porque ele é comprimido na hora de nascer. Então, olha só, pegando só no contexto da gestante, o tanto que a hipnose poderia ajudar, o tanto que ela pode transformar a vida da gestante. Agora imagina nos outros problemas que a gente tem. Quantas pessoas que têm síndrome do pânico e ficam frequentando o pronto-socorro achando que está morrendo toda semana. E bastava aprender uma técnica de respiração com auto-hipnose que ela ia conseguir controlar aquela crise até no ponto dela não precisar ter mais aquela crise. Quantas pessoas estão tomando remédios e mais remédios para vários problemas que a gente poderia controlar com simples técnicas de hipnose. Então, por isso que é importante a gente levar a hipnose para esses espaços. Principalmente para esses espaços onde a gente tem profissionais, né, das universidades, os hospitais, as clínicas, e todos os espaços que a gente conseguir. Quanto mais a gente conseguir fazer hipnose estar presente nesses espaços, mais aceitação da população para passar por isso a gente tem. Porque, por exemplo, eu já tive alguns trabalhos com pessoas em contexto de emergência que eu iria aplicar a hipnose, mas eu não pude falar que era hipnose, eu tive que falar que era uma meditação guiada. Porque uma meditação guiada a pessoa estava mais aberta a passar do que a hipnose, porque já tem um preconceito gigantesco, né? E eu consegui usar as técnicas de hipnose, falando que era uma meditação guiada, e ajudar aquela pessoa com aquela questão naquela emergência. Mas a gente tem que conseguir fazer com que as pessoas aceitem a hipnose, que ela veja de forma positiva e que elas desejem isso para a vida delas, né? E como que você acredita que isso pode beneficiar, por exemplo, quem já é terapeuta e ainda não conhece a hipnose, ou quem é psicólogo e ainda não conhece a hipnose?
como que você acredita que pode ajudar esses outros profissionais do desenvolvimento humano, os médicos também, né? Você falou aí com o pai. Para mim é um absurdo, tipo, é impensável, é um absurdo um profissional da saúde que se forma para atender um ser humano e não aprende hipnose. Por quê? Para mim, ele tinha que aprender, nem que seja para não usar. Só para conhecer, ele tinha que aprender a hipnose. Tinha que ser obrigatório. Se você trabalha num contexto de saúde, você é um terapeuta, um psicólogo, um médico, você trabalha no contexto de saúde, atendendo pessoas, e não sabe hipnose, ou seja, não sabe se comunicar bem, humanamente, com as técnicas estruturadas, e não sabe transformar aquele contexto em um contexto agradável e de transformação, você não pode estar não prestando o melhor serviço que você poderia. Então, um psicólogo deveria saber hipnose, porque dessa forma ele consegue controlar de forma mais rápida algumas crises, acelerar o tempo de tratamento dele em relação aos pacientes dele. Um médico que sabe hipnose, ele consegue ter uma fidelização maior dos pacientes, porque é aquele médico que você fala assim, nossa, mas aquele médico foi tão bom comigo, ele explicou tão bem, ou seja, ele me fez entender, a comunicação dele é boa, né? Ele conseguiu fazer, por exemplo, no contexto da gravidez, da gestante, aquele médico foi bom porque ele conseguiu me convencer que não dói tanto assim, que é um processo natural e que eu deveria ter o parto natural. As ferramentas, né, da hipnose dão esses poderes, né, para esses profissionais, e que eu acho que são necessários, assim, que a pessoa tinha que aprender, porque a gente aprende tanta coisa inútil que a gente nunca usa, né? Por que a gente não aprende a hipnose, nem que seja para não usar também, mas pelo menos para conhecer, porque pode chegar um momento que você precisa dela e não ter a ferramenta é pior. Aqui, muito bom isso que você falou, Eric. E até uma coisa interessante para o pessoal que está ouvindo também entender. Eu vou dar um exemplo de coisas que já aconteceram. Isso é muito comum. Chega pessoas que falam assim, cara, eu estou no processo de terapia há 5 anos, há 10 anos não funcionou. E aí eu encontrei o Romani fez um exercício comigo e funcionou e acabou, eu estou transformado. E o que é interessante? Sabe por que funcionou meu exercício? Porque ele passou por 5, 10 anos de terapia. Senão, se talvez eu tivesse pegado ele lá atrás, ele não teria se engajado no processo, ou não estaria pronto para aquela transformação acontecer naquele momento. Às vezes, vou dar exemplos aqui, acontece, quem aqui, de alguma forma, já foi transformado com o exercício que eu fiz? Nessa live eu tenho certeza que tem um monte de gente, eu te dou certeza, tem um monte de gente que já foi transformado, tem gente nessa live, provavelmente, que já se livrou de sintomas de depressão, já se livrou de ansiedade, que está assistindo aqui agora, porque todo dia eu recebo mensagens. Agora, o que eu quero dizer, ótimo, 2 anos, vocês dois são demais. O Amarildo eu sei que é um deles. O que eu estou querendo dizer? É que toda a sua história, essa busca que você vem, buscando se solucionar, isso ajudou você a estar pronto para aquele momento da transformação. Na hipnose transformacional, que é essa metodologia que eu trabalho, eu divido ela, Eric, para você entender aqui também, o contexto, eu divido em 4 pontos para que a transformação aconteça. O primeiro deles, eu chamo de agente de transformação, que é o hipnotista, basicamente. O agente de transformação é o hipnotista, a pessoa que está conduzindo o processo, basicamente. O sujeito é a pessoa que está sendo conduzida, vai passar por algum tipo de intervenção. Isso quando existe intervenção, porque toda hipnose é uma auto-hipnose. O terceiro ponto, que muitas vezes é desconsiderado, ou pelo menos não fica tão claro, apesar de todo hipnotista entender que isso é importante, isso não fica claro e organizado dessa forma que eu fiz com a hipnose transformacional, é que o terceiro ponto é o contexto. O contexto, ele é essencial para que aquele sujeito compreenda o agente de transformação da forma ideal. E depois vem a comunicação emitida. A comunicação emitida é o quarto ponto. Tem gente que limita a hipnose como se fosse só a comunicação emitida. Então, qual é o script que eu vou usar? Desconsiderando o contexto, desconsiderando o sujeito e desconsiderando o agente de transformação.
Isso que eu tô falando aqui parece simples, pessoal, mas para quem entende hipnose e estuda, sabe o quanto isso consegue fechar bem o loop, vamos dizer assim. Sim. Porque olha o quanto se você, quem está assistindo, só de entender isso, já pode mudar muita coisa. Vou dar um exemplo. Se tem um rapaz e uma moça, os dois se gostam. Se esse rapaz chama a moça para dançar, mas essa moça está numa festa, ela pode aceitar, porque tem um contexto. E a comunicação emitida está congruente com o contexto. Agora, se esse mesmo rapaz chama ela para dançar na fila do banco, o que vai acontecer? Esse rapaz vai pensar, uai, a moça vai pensar, esse rapaz tá maluco, me chamando para dançar aqui na fila do banco. Então, muda o resultado final também. Até para entender isso, pessoal, vai ter o treinamento que eu vou oferecer gratuito para vocês do dia 9 ao dia 12 de novembro. É um curso mesmo, eu vou entregar o meu melhor, vocês podem contar com isso. Agora, por que vai ter pessoas que vão precisar de um treinamento como esse para se transformar? Porque aquilo cria um contexto para que a transformação aconteça e que naquele momento no treinamento eu seja o agente de transformação ideal para aquele sujeito. E pode ser que para alguns sujeitos eu não vou ser o agente de transformação ideal, para outros eu vou ser. E aquele contexto, o curso completo, dá uma boa plausibilidade para muita gente decidir se transformar. E que a comunicação ideal entre mais fácil na sua vida, no seu subconsciente. Tá entendendo isso aqui, pessoal? Eu não sei se todo mundo que está vendo essa live está entendendo exatamente o que eu estou falando, mas eu sei que o Eric está e eu sei que tem muita gente aqui que vai entender isso que eu tô comunicando também. Mas só de vocês entenderem isso, a hipnose fica muito mais clara. E é isso que eu chamo de hipnose transformacional. Eu linko alguns conceitos específicos da forma que eu comecei a trabalhar a hipnose de uma forma que fica muito simples, para o dia a dia. Um exemplo, tem gente que pergunta aqui, qual técnica que eu utilizo? Qual a melhor? Que técnica que eu vou utilizar? A melhor técnica vai depender desses pontos aqui. Quem é o sujeito? Qual o contexto que eu estou utilizando para entender qual a técnica que eu vou utilizar? A sintaxe mental, ou seja, a estrutura do que eu estou comunicando, a emissão da comunicação é só um dos pontos. Aqui é a técnica. Beleza, a técnica depende do contexto, depende do sujeito, depende de quem é o agente. Vou dar um exemplo. Se eu chegar e falar assim, um exemplo, eu chegar e falar assim, ó, compra esse negócio aqui e fica com a barriga de tanquinho agora. Percebe que eu posso não ser o melhor agente emissor, o agente de transformação para dar esse tipo de informação? Agora, se eu pego uma pessoa que tem lá a barriga de tanquinho e fala a mesma coisa, ela passa mais credibilidade naquilo que ela está falando. Então, por mais que a comunicação, a técnica exatamente, a técnica seja a mesma, é importante considerar quem é o agente emissor, o agente de transformação, quem é o sujeito do processo, e isso faz muita diferença no processo de intervenção, de transformação. E aqui tem pessoas perguntando, como que é possível, como que faz para trabalhar como hipnoterapeuta? Tem gente perguntando aqui nos comentários. O que você pode dizer para esse pessoal? Depende do contexto. Tô brincando. Mas hoje, para você ser um hipnoterapeuta, se você já é um profissional da saúde, fica um pouco mais fácil, né? Porque você já tem algumas noções de como atender o público, os cuidados éticos e as questões legais e tudo mais. E você sendo um profissional da saúde, você consegue utilizar a hipnose dentro da sua área de especialidade, né? Mas você não tem graduação na área da saúde, você também pode ser um hipnoterapeuta, assim como você pode ser um terapeuta e um psicoterapeuta, né? Que essas profissões elas não são regulamentadas. Para isso, você precisa realizar um treinamento, né, com uma certificação para tal. Bom você ter falado sobre isso. E vocês vão ver, quem faz e quer trabalhar com isso, você vai ver que vai fazer de tempos em tempos, está se renovando. O Eric é prova disso, eu sou prova disso. Vira um estilo de vida. É porque ninguém quer ser um profissional medíocre, né? Mediano. Todo mundo aqui está para ser o melhor. Né? Todo mundo quer ser o melhor nisso, quer aprender mais sobre isso. E por isso, para vocês entenderem, a Sociedade Brasileira de Hipnose nasceu para ajudar os profissionais a terem mais fundamentação. Por isso o movimento transformacional nasceu. Porque eu quero ajudar a que as pessoas ali tenham mais suporte, mais fundamentação.
mais conexão entre os profissionais também. E até para a galera entender essa ideia da Sociedade Brasileira de Hipnose, a gente estruturou treinamentos que são reconhecidos, né, pela Sociedade Brasileira de Hipnose. Por quê? Não tinha nenhuma outra instituição com o intuito e nem com capacidade de filtrar esses treinamentos em bons treinamentos e maus treinamentos, né, treinamentos ruins. Como que as pessoas sabiam antes? Não sabia. Ou dava uma olhada no currículo da galera e não sabia. Mas hoje, por exemplo, a gente fez esse trabalho de organizar esses treinamentos que são reconhecidos e os que não são. O do Romani, por exemplo, é um treinamento reconhecido, que a pessoa que faz o treinamento dele pode utilizar as horas do treinamento dele para ser reconhecido. Eita, caiu? Só as horas e parou. E a pessoa que realiza um treinamento reconhecido, ela pode utilizar aquele certificado como horas para ser um membro da Sociedade Brasileira de Hipnose. E a gente tem algumas categorias de membros, por exemplo, bronze, prata e ouro. Por exemplo, quem é bronze precisa de pelo menos 200 horas de treinamento. Quem é prata precisa de pelo menos 2 anos de prática, né? Precisa de pelo menos 2 anos de prática. E eu acho que 400 horas de treinamento. Que para ser ouro tem que ter mais de 400 horas de treinamento, mais de 5 anos de prática e ter graduação na área da saúde. Então, é como se fosse uma escadinha, que o nosso objetivo é fazer você querer mais, você estudar mais, você querer aprender mais. E tem esses treinamentos, né, que são os treinamentos que são reconhecidos pela Sociedade Brasileira de Hipnose, e a gente acredita que esses treinamentos são treinamentos que vão, de fato, agregar para a vida dessas pessoas, né? Que não é um treinamento que vai ensinar abobrinha, né? Por isso que é muito importante, a gente achou muito importante ter essa ideia, né, de ajudar as pessoas a fazer esse filtro de treinamentos bons e treinamentos não bons. Pode acontecer de ter treinamentos excelentes que não são reconhecidos pela SBH ainda? Pode, mas a gente também está em processo de evolução, né? A gente ainda está em processo de reconhecimento e de aprender, de fortalecer as parcerias e tudo mais. E isso que o Eric falou faz diferença, pessoal, para vocês entenderem. A hipnose, a hipnoterapia no Brasil é um processo que, por mais que tenha muitos anos que a hipnose existe, é extremamente contemporâneo esse crescimento da hipnose de forma tão moderna, de forma tão aberta, como está acontecendo cada vez mais. E como é algo autorregulamentado, até para o pessoal entender, isso eu também recebo nos comentários direto. Ah, mas tem... daqui a pouco acaba, tem que falar mais rápido. Vai acabar a live, galera. Mas basicamente tem gente que pergunta, mas tem reconhecimento do MEC? Cara, o curso de hipnose não tem nem pretensão de ser reconhecido pelo MEC, porque é uma metodologia mais autorregulamentada. Outro exemplo, gente que fala assim, mas é reconhecido pela CRT dos terapeutas, ou a BRAT dos terapeutas e assim por diante. Entenda, todas essas são organizações autorregulamentares. Nenhuma tem maior valor legal do que a outra. Assim Sim. como, por exemplo, a SBH, a Sociedade Brasileira de Hipnose, tem exatamente o mesmo valor legal dessas outras associações e até mais voltado para o mercado dos hipnoterapeutas. Então, ou, por exemplo, o movimento transformacional também tem o mesmo valor legal. É um movimento Sim. e que ajuda esses profissionais a continuar em evolução permanente. É importante ter esses esclarecimentos também. Porque tem gente que fica assim, não, mas se não tem regulamentação do MEC, cara, nenhum dos melhores cursos do mundo na área de hipnose não tem nada a ver com o MEC. Pelo contrário, sabe o que eu já percebi? Isso aconteceu e eu fiquei muito impressionado, Érico. Chegou uma moça, ela tinha feito pós-graduação em hipnose clínica, pós-graduação, não sei nem aonde. Ficou 1 ano e meio, aí ela chegou no curso, ela falou, não, mas eu não aprendi, eu não consigo, eu não tenho confiança para hipnotizar. No dia seguinte, ela já estava fazendo hipnose. E de um dia para o outro, ela aprendeu a fazer hipnose, coisa que ela não demorou 1 ano e meio. Claro que eu entendo que ela aprendeu um monte de coisas lá, mas é um processo muito mais simples e descomplicado do que parece. Fazer hipnose é muito fácil, né? Agora a questão é usar isso a favor da transformação, os processos, entender. Se quem quer trabalhar com isso dentro da clínica, vai ter que estudar psicologia, vai ter que entender conceitos de desenvolvimento humano e assim por diante. Sim.
Eric, já tá quase acabando aqui. Antes, você quer dar mais algum recado pro pessoal? Algo que você gostaria de falar aqui pro pessoal? Não, só que eu fico muito feliz de ter tanta gente interessada sobre o assunto. Continue firme aí, seguindo o Romani, consumindo os materiais que ele está trazendo. Fala seu Instagram pro pessoal aí também. A gente carimba embaixo, né? Quem puder aí, segue no Instagram também, @EricEslan, tá escrito aqui em cima. Marca aí, escreve seu negócio aí que eu vou pedir para eles marcar a gente agora, fazer publicação. Tá. Na hora que eu esqueço, eu tenho que falar isso mais antes um pouquinho da live. Na hora que tá acabando... @EricEslan, eu postei aí. Quando eu falo esses negócios, o povo começa a sair, ó, já tá com 280 pessoas, tem que falar para tirar foto, mas pro meio da live. Ó, pessoal, marca o Eric, me marca aqui também. Eu vou deixar o dedo aqui assim, pra você marcar meu nome em cima do meu dedo. Eu vou fazer assim também. Marca o Eric em cima do dedo dele, marca eu em cima do meu nome aqui, ele deixou o Instagram dele, Eric Eslan, Romani Souza, coloca aí. E escreve por que valeu a pena. Tira a foto. Eu vou tirar uma foto aqui também que eu vou mandar pro Eric. Pronto. Tira a foto aí. E eu quero te agradecer demais pela sua participação. Quem ainda não segue o Eric, vale a pena conhecer o trabalho dele. Tamo junto. Coloca nos comentários da live, vou deixar gravado aqui, por que valeu a pena, quais foram os seus insights dessa live de hoje. Coloca por que valeu a pena, compartilhe esse material com outras pessoas que vocês acham que pode tirar valor. Mais uma vez, muito obrigado, Eric. Obrigado você, cara. Até mais. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Falou, valeu.